Olá, me chamo Arlindo Chagas e seja muito bem-vindo ao canal O Nobre dos Contos de Terror. Se você é apaixonado por histórias de terror e suspense, inscreva-se no canal, dê um like e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias arrepiantes. Hoje você vai conhecer 5 relatos aterrorizantes de casas abandonadas. Prepare-se para sentir o medo. Em uma pequena cidade esquecida pelo tempo, havia uma casa antiga que parecia ignorar o passar dos anos. Era uma construção de 2 andares, com janelas quebradas e um jardim coberto de ervas daninhas. Ninguém se atrevia a entrar lá, pois todos na cidade conheciam as histórias sombrias sobre o lugar. Dizia-se que, em noites de lua cheia, a casa ganhava vida. E os sussurros dos antigos moradores ecoavam pelos corredores. Lucas e seus amigos, um grupo de jovens audaciosos em busca de emoção, decidiram que a noite de sábado seria a perfeita oportunidade para explorar a casa. Eles eram céticos e acreditavam que as histórias eram apenas boatos. Armados com lanternas e câmeras, entraram na casa por volta das 22 horas. O vento uivava pelas frestas das janelas quebradas e o rangido das tábuas de madeira sob seus pés parecia um aviso de que eles não eram bem-vindos. No andar térreo, encontraram móveis cobertos de pó e cortinas empoeiradas. Eles riam e se provocavam, tentando desviar a atenção do medo crescente. No entanto, a atmosfera estava carregada de uma sensação desconfortável. A cada passo que davam, a casa parecia responder com um eco distante, como se estivesse viva e observando-os. Subiram para o andar superior, onde encontraram um longo corredor com várias portas fechadas. A luz de suas lanternas dançava nas paredes, criando sombras distorcidas que pareciam ganhar vida própria. Ao abrir a primeira porta, encontraram um quarto vazio, exceto por um grande espelho empoeirado. Lucas, um dos mais corajosos, fez uma piada sobre como seria engraçado ver uma figura assombrada aparecer atrás deles no espelho. Ninguém riu. O clima estava tenso. Decidiram então explorar o sótão. A escada para o sótão estava escondida atrás de uma porta antiga e rangente. Quando a abriram, um cheiro de mofo e umidade tomou conta do ar. As escadas eram íngremes e frágeis, e a cada degrau, o ranger parecia um grito de dor da própria casa. Ao chegar ao topo, foram recebidos por uma escuridão quase total, iluminada apenas pela luz fraca de suas lanternas. No sótão, encontraram um amontoado de objetos antigos, caixas de papelão, móveis cobertos por lençóis e brinquedos enferrujados. O lugar estava coberto por uma camada espessa de poeira e o ar parecia mais pesado e sufocante. Lucas, tentando manter o moral do grupo, começou a explorar uma caixa velha com brinquedos. Dentro dela, encontrou um boneco de porcelana com um olhar assustador. De repente, um sussurro quase imperceptível começou a preencher o espaço. Era um som baixo, como se alguém estivesse falando em um tom abafado. O grupo olhou ao redor, tentando identificar a origem do som, mas não havia ninguém lá além deles. O sussurro ficou mais forte e mais claro, formando palavras incompreensíveis que pareciam se arrastar pelas paredes. Nervosos, decidiram descer de volta ao andar inferior. No entanto, ao tentarem descer as escadas, perceberam que algo estava errado. As escadas estavam agora cobertas de poeira e sujeira, e parecia que estavam se movendo de forma estranha. As lanternas piscavam intermitentemente, e uma sensação de pavor começou a se instalar. O grupo se dividiu em 2 partes para procurar uma saída. Lucas e Maria, uma amiga de Lucas, foram para a sala principal,
enquanto Pedro e Carla tentaram encontrar uma forma de sair pela cozinha. O sussurro se intensificava, agora acompanhado por um som de passos pesados que se aproximavam. Lucas e Maria tentaram acalmar um ao outro, mas suas lanternas começaram a piscar cada vez mais rápido, até que se apagaram completamente. No escuro absoluto, os passos se tornaram mais audíveis e o sussurro se transformou em um grito agonizante. Lucas sentiu uma presença atrás dele e virou-se bruscamente, mas não havia nada lá. A casa parecia girar ao redor deles e o medo era palpável. Eles tentaram acender as lanternas novamente, mas foram recebidos por uma risada macabra que ecoava pelas paredes. Enquanto isso, Pedro e Carla encontraram uma porta trancada na cozinha, aparentemente a única saída possível. Pedro, tentando forçar a porta, ouviu um estalo atrás de si. Ao se virar, viu uma sombra escura se movendo rapidamente, envolvendo-o em uma escuridão impenetrável. Carla gritou, mas o som foi abafado por um rosnado sobrenatural. A porta, de repente, se abriu sozinha, e Pedro e Carla foram engolidos pela escuridão. Finalmente, Lucas e Maria conseguiram encontrar a saída através da porta da frente. Quando saíram, estavam em choque, ofegantes e com os olhos arregalados. A casa parecia estar respirando, como se estivesse viva, e o sussurro se tornou um grito ensurdecedor que os perseguiu até a rua. Eles se viraram para olhar uma última vez e viram todas as janelas da casa piscando, como se alguém estivesse olhando para fora. A experiência deixou uma marca profunda em todos eles. Pedro e Carla nunca foram encontrados, e Lucas e Maria sofreram com pesadelos constantes. Eles sentiam como se fossem seguidos por uma presença invisível que murmurava em seus ouvidos. A casa foi abandonada mais uma vez, e os moradores da cidade evitavam passar perto dela. As histórias sobre a casa nunca cessaram, e aqueles que tiveram a coragem de se aproximar garantem que, em noites de lua cheia, ainda é possível ouvir os sussurros e gritos de quem ousou entrar lá. A casa continua a ser um lugar de mistério e terror, um lembrete sombrio de que alguns segredos são melhor deixados enterrados no passado. Ana era uma jovem estudante de arqueologia com uma paixão por história e mistérios. Durante as férias de verão, decidiu alugar uma casa de campo isolada para passar alguns dias sozinha e aproveitar o silêncio para se concentrar em seus estudos e reflexões. A casa, localizada no meio de uma vasta propriedade rural, parecia perfeita para a paz que ela buscava. No entanto, a beleza da casa escondia um passado sombrio. A casa tinha uma arquitetura antiga, com vigas de madeira expostas e janelas de vidros manchados. O proprietário, um senhor idoso que a alugou para Ana, lhe contou apenas que a casa estava desabitada há décadas e que os móveis deixados lá eram antigos e de valor sentimental. Ana, sem dar muita atenção às advertências de que a casa tinha um caráter peculiar, aceitou o aluguel com entusiasmo. Na primeira noite, Ana começou a explorar a casa. O piso do térreo estava coberto por um tapete empoeirado e as paredes estavam adornadas com retratos antigos de uma família que parecia viver em tempos passados. O mobiliário era datado e parecia que tinha sido deixado às pressas. O lugar estava carregado de uma atmosfera nostálgica e um pouco melancólica. Ao explorar o andar superior, Ana encontrou um quarto trancado que parecia ter sido fechado há muito tempo. Sua curiosidade foi despertada, e ela encontrou uma chave velha em uma gaveta de um dos cômodos. Com a chave, conseguiu abrir a porta e encontrou um sótão abandonado, repleto de caixas empilhadas, móveis cobertos com lençóis e brinquedos antigos.
Entre os objetos, ela encontrou um boneco de porcelana com um olhar perturbador. Seus olhos grandes e sua expressão vazia a fizeram sentir um arrepio. Ana não conseguia entender por que um brinquedo como aquele estava ali, aparentemente em perfeito estado, apesar da poeira e da sujeira. Decidida a investigar mais, Ana começou a examinar as outras caixas. Enquanto estava no sótão, ouviu um choro abafado e distante. O som parecia vir de algum lugar dentro da casa, mas a casa estava silenciosa, exceto pelo som ocasional das vigas estalando. Ana tentou ignorar o som e continuou sua exploração. No entanto, o choro começou a ficar mais forte e mais claro, como se alguém estivesse chorando desesperadamente. A tensão no ambiente aumentava e o ar parecia ficar cada vez mais pesado. O choro se transformou em um grito baixo e angustiado, e Ana decidiu descer para investigar. Quando chegou ao andar de baixo, percebeu que o som estava vindo do sótão novamente. Sentindo um medo crescente, decidiu voltar ao sótão para investigar a origem do som. Ao retornar ao sótão, o choro havia cessado. No entanto, ao ligar a lanterna, Ana viu que o boneco de porcelana havia se movido de onde ela o havia deixado. O boneco estava agora em uma posição diferente, olhando diretamente para ela com uma expressão ainda mais inquietante. Ana tentou racionalizar o ocorrido, pensando que talvez o boneco tivesse sido movido por algum tipo de corrente de ar. Enquanto Ana examinava os brinquedos, começou a sentir uma presença ao seu redor. O ar ficou ainda mais pesado e um frio inexplicável tomou conta do ambiente. A sensação de estar sendo observada era intensa. Ela se virou para ver uma sombra escura na esquina do sótão. A sombra parecia se mover lentamente em sua direção, e a luz da lanterna começou a piscar. De repente, as luzes se apagaram completamente, mergulhando Ana em uma escuridão total. O choro voltou, mais alto e mais próximo do que nunca. Ana tentou acender a lanterna, mas não conseguiu. O medo tomou conta dela, e ela sentiu uma presença fria e gelada tocando seu ombro. Ela se virou bruscamente e viu uma figura pálida e fantasmagórica de uma criança. A figura da criança estava vestida com roupas antigas e esfarrapadas, e seus olhos eram vazios e sem vida. O rosto da criança estava contorcido em uma expressão de dor e sofrimento. Ana tentou gritar, mas o som foi abafado pelo choro desesperado. A figura começou a se aproximar lentamente, e a sensação de terror era esmagadora. Ana conseguiu encontrar a chave e sair do sótão, mas a casa parecia ter mudado. O ambiente estava mais opressivo, e as portas pareciam ter se fechado sozinhas atrás dela. O choro da criança ecoava por toda a casa, e Ana sentia como se estivesse sendo perseguida por algo invisível. Desesperada, ela tentou sair pela porta da frente, mas a fechadura parecia ter se preso. Finalmente, com um esforço final, Ana conseguiu forçar a porta e saiu da casa, ofegante e em choque. A sensação de alívio ao estar fora da casa era imensa, mas o medo e a sensação de ser observada persistiram. Ela voltou para sua cidade, mas a experiência a marcou profundamente. Durante semanas, Ana teve pesadelos constantes sobre o sótão e a criança fantasmagórica. Ela procurou saber mais sobre a história da casa e descobriu que a antiga família que havia morado lá perdeu uma filha pequena em circunstâncias misteriosas. A lenda local dizia que a criança ainda vagava pela casa, chorando por ajuda. Ana nunca voltou àquela casa e sempre evitou falar sobre a experiência. No entanto, a sensação de que a criança ainda a observava a acompanhou por muitos anos. A casa continuou a ser um lugar de mistério e temor, e aqueles que tentaram investigá-la depois dela sempre voltavam com histórias semelhantes de um choro agonizante e uma presença opressiva.
Em uma pequena vila costeira, à beira de um penhasco abrupto, erguia-se uma antiga casa de campo ao lado de um farol em ruínas. O farol, agora coberto de ferrugem e desativado há anos, havia sido o orgulho da vila durante décadas, até que um acidente trágico levou à sua desativação. O acidente, que envolveu a queda de uma escada e a morte de um jovem faroleiro, foi um evento devastador para a comunidade, e a casa ao lado do farol passou a ser vista com um temor reverencial. A casa, com sua arquitetura vitoriana e seu aspecto gótico, estava completamente abandonada. As janelas estavam quebradas e cobertas por tábuas de madeira, e a fachada estava coberta de musgo. Os moradores locais evitavam se aproximar da propriedade, especialmente à noite. Diziam que a presença do farol apagado ainda assombrava a área e que, durante a noite, o farol começava a girar por conta própria. Um grupo de amigos composto por Daniel, Laura, João e Beatriz decidiu passar uma noite na casa do farol como parte de um desafio de coragem. Eles eram jovens destemidos e não acreditavam nas histórias de fantasmas. Armados com câmeras e lanternas, chegaram à casa ao entardecer, prontos para passar a noite e provar que as lendas eram apenas mitos. A primeira impressão da casa foi assustadora. O interior estava coberto de poeira e sujeira, e o mobiliário parecia ter sido abandonado às pressas. As paredes estavam adornadas com retratos em preto e branco da família que tinha vivido ali. O grupo riu nervosamente, tentando afastar o medo crescente, e se acomodou na sala principal. À medida que a noite avançava, a atmosfera na casa começou a mudar. O vento zunia pelas frestas das janelas quebradas e os móveis rangiam. Daniel, tentando criar um ambiente mais leve, começou a explorar o farol. A escada de ferro enferrujada estava em péssimo estado e a estrutura parecia ter sido abandonada há muito tempo. Daniel tentou subir, mas a escada estava tão instável que ele decidiu voltar. Enquanto isso, Laura, João e Beatriz estavam na sala de estar, examinando um velho álbum de fotos que haviam encontrado em uma gaveta. As fotos mostravam a família do faroleiro em vários momentos felizes. Mas o que mais os perturbou foram as fotos de um homem em uniforme de faroleiro com uma expressão de extrema tristeza. A atmosfera estava ficando mais pesada e a sensação de estar sendo observado aumentava. À medida que a noite avançava, começaram a ouvir um som de tic-tac vindo do farol. Inicialmente, eles pensaram que poderia ser o vento ou algum tipo de mecanismo antigo. No entanto, o som se tornava cada vez mais alto e regular, como se alguém estivesse tentando ligar o farol. O grupo decidiu investigar e subiu as escadas até o topo do farol. No topo, encontraram o mecanismo do farol coberto de poeira. A estrutura estava completamente parada, mas o som do tic-tac parecia vir de dentro. Laura, decidida a encontrar a fonte do som, começou a examinar o mecanismo mais de perto. De repente, a lanterna de Daniel piscou e apagou, mergulhando o grupo na escuridão. O tic-tac se transformou em um som de passos pesados e o farol começou a girar lentamente. As sombras projetadas pelas lanternas eram deformadas e pareciam ganhar vida própria. A luz do farol iluminava figuras sombrias se movendo ao redor da casa, e um grito desesperado ecoou pelo ar. O grupo estava aterrorizado e tentou descer, mas a escada parecia ter se transformado em um labirinto de ferro e sombras. Desesperados, começaram a ouvir o som de algo batendo na porta da frente, como se alguém estivesse tentando entrar. Beatriz, em pânico, tentou abrir a porta, mas ela estava trancada. O som do tic-tac se intensificava e as luzes das lanternas começaram a piscar de maneira errática. Daniel, ao tentar consertar uma das lanternas, viu uma figura fantasmagórica na entrada do farol. A figura parecia um homem em uniforme de faroleiro, com uma expressão de dor e raiva.
O grupo conseguiu finalmente descer do farol e tentou sair da casa, mas todas as portas estavam trancadas. O farol girava freneticamente, projetando luzes e sombras aterrorizantes pela casa. O grito desesperado continuava, agora acompanhado por uma risada sinistra. O grupo estava completamente perdido e com medo de que a casa estivesse viva e se movendo ao seu redor. Finalmente, a porta da frente se abriu sozinha e eles correram para fora, ofegantes e aterrorizados. Ao olharem para trás, viram que o farol havia parado e que a casa estava em silêncio novamente. O grupo estava em choque e mal conseguia acreditar no que havia acontecido. Nos dias seguintes, cada um deles teve pesadelos constantes sobre o farol e a figura fantasmagórica. Eles procuraram informações sobre a história da casa e descobriram que o jovem faroleiro havia morrido em um acidente trágico enquanto tentava consertar o farol, que havia sido um presente de um membro da família como um símbolo de orgulho e esperança. A história local afirmava que o espírito do faroleiro ainda vagava pela casa, tentando completar o seu trabalho inacabado. A casa e o farol permanecem em ruínas até hoje, e os moradores da vila evitam se aproximar. Aqueles que se aventuram por lá relatam que o farol ainda gira à noite, e o grito desesperado do faroleiro ainda ecoa pelo vento. O mistério da casa do farol continua a assombrar a vila, lembrando todos de que alguns segredos são melhor deixados escondidos nas sombras do passado. Na periferia de uma cidade antiga e empoeirada, havia uma mansão abandonada conhecida como a Mansão de Rohan. A mansão, erguida no século XIX, era um espetáculo de opulência e decadência, com sua arquitetura vitoriana imponente e seus jardins agora em ruínas. A história da mansão estava envolta em mistério e terror, e os moradores da cidade evitavam falar sobre ela. A lenda dizia que a mansão tinha sido palco de eventos horríveis e que uma maldição havia se apegado a seus habitantes. A história da mansão de Rohan começou com a família Rohan, que era conhecida por sua riqueza e influência na cidade. O patriarca da família, Henry Rohan, era um homem de negócios astuto e ambicioso, que fez sua fortuna com especulações imobiliárias e investimentos. No entanto, sua ambição desmedida o levou a fazer um pacto sombrio com forças além da compreensão humana, buscando uma forma de garantir sua fortuna e poder eternamente. O pacto, que envolvia rituais obscuros e sacrifícios, trouxe um destino cruel para sua família. Henry Rohan desapareceu misteriosamente pouco depois de realizar o pacto, e a mansão foi abandonada. Rumores sobre a casa começaram a se espalhar, e a lenda afirmava que aqueles que entravam na mansão nunca mais eram vistos. O tempo passou e a mansão caiu em desuso, mas seu nome continuava a aterrorizar a cidade. Em uma noite chuvosa e tempestuosa, um grupo de investigadores paranormais decidiu explorar a mansão em busca de respostas. O grupo era composto por Thomas, um especialista em fenômenos paranormais, Laura, uma sensitiva, Mark, um cinegrafista, e Emily, uma historiadora. Eles estavam determinados a desvendar os mistérios da mansão e registrar qualquer evidência de atividades sobrenaturais. Ao chegarem à mansão, o grupo foi recebido por uma cena desoladora. A mansão estava coberta de era e sujeira, e o portão de ferro estava enferrujado e quebrado. O grupo entrou na propriedade e se dirigiu à entrada principal, cujas portas de madeira estavam parcialmente abertas, rangendo com o vento. A luz de suas lanternas revelava um hall de entrada grandioso, mas em decadência, com móveis cobertos de poeira e tapeçarias rasgadas. A atmosfera era pesada e opressiva, e uma sensação de ser observado parecia pairar no ar. O grupo começou a explorar a mansão, dividindo-se para cobrir mais terreno.
Thomas e Laura foram para o andar superior, enquanto Mark e Emily permaneceram no andar térreo. Thomas e Laura encontraram uma série de quartos no andar superior, todos em completo estado de abandono. No final do corredor, encontraram uma porta trancada, que parecia especialmente antiga e desgastada. Laura, com sua sensibilidade sobrenatural, sentiu uma presença perturbadora por trás da porta. Usando suas habilidades, ela conseguiu abrir a porta e revelou uma sala cheia de objetos antigos e rituais macabros. A sala estava decorada com símbolos estranhos e encantamentos, e no centro havia um altar coberto de velas e restos de rituais antigos. Havia também um diário empoeirado em cima do altar, que parecia ter sido escrito por Henry Rowan. Thomas e Laura folhearam o diário e encontraram descrições detalhadas do pacto e das consequências que ele trouxe. O diário mencionava que a alma de Henry Rowan estava presa na mansão, condenada a vagar eternamente até que o pacto fosse desfeito. Enquanto isso, Mark e Emily exploravam o andar térreo e encontraram uma biblioteca antiga. Os livros estavam cobertos de poeira e teias de aranha, e o ambiente estava gelado e desconfortável. Emily, examinando os livros, encontrou um manuscrito antigo que falava sobre o culto ao qual Henry Rowan havia se associado. O manuscrito descrevia rituais horríveis e sacrifícios humanos destinados a invocar entidades poderosas. À medida que a noite avançava, o grupo começou a experimentar fenômenos sobrenaturais. Thomas e Laura ouviram passos pesados e estrondosos no andar inferior, enquanto uma sombra escura se movia pelos corredores. Mark e Emily começaram a ouvir sussurros em uma língua desconhecida e a sentir um frio intenso. O ambiente estava se tornando cada vez mais opressivo, e a sensação de que algo estava se aproximando aumentava. O clímax da noite aconteceu quando o grupo se reuniu no hall de entrada para discutir suas descobertas. As luzes das lanternas começaram a piscar e se apagar, e um som de estrondos ecoou pela mansão. De repente, a mansão começou a tremer, e as paredes pareciam se mover, como se a própria estrutura estivesse viva. A sombra escura que haviam visto anteriormente se materializou em uma figura fantasmagórica de Henry Rowan, com uma expressão de tormento e raiva. A figura parecia se contorcer e se transformar em uma massa de escuridão, e um grito aterrorizante ecoou pelos corredores. O grupo estava paralisado pelo medo, e a mansão parecia estar desmoronando ao redor deles. Desesperados para escapar, eles correram para a saída, mas todas as portas estavam trancadas e as janelas estavam seladas. A figura de Henry Rowan continuava a assombrá-los, e o ambiente estava se tornando cada vez mais claustrofóbico. O grupo conseguiu encontrar uma pequena janela que estava apenas parcialmente fechada e conseguiu escapar. Ao saírem da mansão, estavam exaustos e aterrorizados. O grupo nunca mais voltou à mansão, e a experiência deixou marcas profundas em cada um deles. As gravações e os registros do grupo mostravam imagens perturbadoras e sons inexplicáveis, mas nenhum deles conseguiu capturar completamente a sensação de terror que sentiram na mansão. A mansão de Rowan permanece uma lenda aterrorizante na cidade, e muitos afirmam que o espírito de Henry Rowan ainda assombra a propriedade. A mansão está agora cercada e trancada, e os poucos que se aventuram perto dela relatam ouvir gritos e ver sombras se movendo nas janelas. O enigma da mansão de Rowan continua a ser um mistério aterrorizante, lembrando a todos que algumas histórias de terror são mais do que apenas lendas. No coração de uma região montanhosa isolada, onde a névoa parece nunca se dissipar, havia uma antiga casa conhecida como a Casa do Sombra.
A construção, que remonta ao início do século XIX, é um mistério envolto em uma aura de horror. Com suas janelas quebradas, portas rangentes e paredes cobertas de musgo, a casa sempre foi o centro de rumores e lendas macabras. A história da Casa do Sombra começa com a família Blackwood, que se mudara para lá com grandes esperanças de recomeçar suas vidas. No entanto, mal sabiam eles que sua nova casa estava marcada por uma tragédia horrível. Em uma noite de tempestade, um incêndio destruiu parcialmente a casa e a família foi encontrada morta, aparentemente vítimas de um ritual bizarro. Os corpos foram encontrados em um círculo de velas, com expressões de puro terror congeladas em seus rostos. Desde então, a casa permaneceu vazia, com a lenda de que a família ainda vagava pela casa em busca de redenção. Décadas depois, um grupo de 4 amigos decidiu investigar a Casa dos Sombra, atraídos pela fama de ser um dos locais mais assombrados da região. O grupo era composto por Alex, um jornalista investigativo, Sofia, uma especialista em fenômenos paranormais, Lucas, um cinegrafista, e Helena, uma estudante de história com um interesse particular por lendas urbanas. Equipados com câmeras, lanternas e equipamentos de gravação de áudio, eles chegaram à casa ao entardecer, dispostos a enfrentar o que quer que os aguardasse. Ao entrarem na casa, o grupo foi imediatamente confrontado com uma atmosfera opressiva e inquietante. A entrada estava coberta de poeira e teias de aranha, e o cheiro de mofo era penetrante. Os pisos rangiam a cada passo, e as paredes pareciam absorver a luz das lanternas, projetando sombras distorcidas que dançavam ao seu redor. A casa parecia estar viva, e a sensação de estar sendo observado era constante. Alex e Sofia decidiram explorar o andar superior, onde os quartos estavam em um estado ainda mais deteriorado. Entre os móveis quebrados e os papéis rasgados, encontraram uma sala que parecia ter sido um escritório. O lugar estava coberto de livros antigos e documentos amarelados. No centro da sala, havia uma mesa com uma caixa de madeira esculpida, que parecia ser um antigo baú de tesouro. Sofia, sentindo uma presença perturbadora, abriu o baú e encontrou uma série de objetos estranhos. Amuletos, pequenos frascos de vidro com líquidos escuros e um diário desgastado. O diário pertencia a Samuel Blackwood, o patriarca da família, e detalhava sua descida à loucura após fazer um pacto sombrio em busca de poder e riqueza. Os registros indicavam que Samuel havia invocado entidades malignas que prometiam grande poder em troca de sua alma e de seus entes queridos. Enquanto isso, Lucas e Helena exploravam o andar térreo e encontraram uma antiga cozinha. Entre os utensílios quebrados e as panelas enferrujadas, encontraram um caderno de receitas que estava em perfeito estado, exceto pelas anotações escritas à mão na parte de trás, que falavam sobre rituais e feitiçarias. Lucas, intrigado, começou a fotografar as anotações, enquanto Helena examinava uma porta oculta atrás de uma prateleira. Ao abrir a porta oculta, encontraram um túnel estreito e escuro que levava a uma sala subterrânea. A sala estava decorada com símbolos estranhos e encantamentos, e havia uma sensação de peso no ar. Em um canto da sala, uma antiga cadeira estava amarrada a correntes, e a parede estava marcada com arranhões profundos. À medida que a noite avançava, os fenômenos paranormais começaram a se intensificar. O grupo começou a ouvir sussurros e murmúrios vindos de todos os lados. A temperatura caiu drasticamente e um frio gelado se espalhou pela casa. As portas começaram a bater sozinhas e as sombras pareciam se mover de forma independente. O som de passos ecoava pelos corredores, mesmo quando ninguém estava visível. Alex, Sofia, Lucas e Helena se reuniram na sala principal para discutir o que haviam descoberto.
Foi então que perceberam que as portas e janelas estavam começando a se fechar sozinhas. A atmosfera estava carregada com uma energia negativa e opressiva, e a sensação de pânico era palpável. De repente, as luzes das lanternas começaram a piscar e, em um instante, a casa mergulhou na escuridão total. Os sussurros se transformaram em gritos agudos e desesperados. O grupo começou a se perder na casa, com cada um deles encontrando visões aterrorizantes. Rostos distorcidos nas paredes, figuras sombrias se movendo no canto de seus olhos e um espelho antigo que refletia não apenas suas imagens, mas também cenas de terror e morte. Sofia, com sua sensibilidade paranormal, tentou se concentrar e encontrar uma saída, mas foi confrontada por uma figura espectral que parecia ser Samuel Blackwood. A figura estava envolta em uma aura de escuridão, com olhos vazios e um semblante de dor eterna. Sofia tentou se comunicar com o espírito, mas o espectro a atacou com uma força sobrenatural, deixando-a ferida e desorientada. Enquanto isso, Alex, Lucas e Helena estavam lutando para encontrar uma saída. A casa parecia estar se reorganizando constantemente, com corredores se estendendo e portas desaparecendo. O pânico aumentava e a sensação de que a casa estava viva e os estava consumindo era esmagadora. Finalmente, o grupo encontrou uma escada que levava ao sótão. A escada estava coberta de poeira e teias de aranha e parecia ter sido esquecida há muito tempo. Subindo as escadas, encontraram uma sala escondida no sótão, cheia de velas apagadas e um altar coberto de símbolos rituais. No centro do altar havia uma caixa de madeira, semelhante à que haviam encontrado no escritório. Ao abrirem a caixa, encontraram um amuleto antigo e uma carta que parecia ser uma mensagem de desespero de Samuel Blackwood. A carta explicava que ele havia feito um pacto com entidades malignas e que sua alma estava condenada a vagar pela casa até que o pacto fosse desfeito. O amuleto, segundo a carta, tinha o poder de quebrar a maldição se fosse colocado no centro do círculo de velas. O grupo decidiu seguir as instruções e voltou à sala subterrânea, onde haviam encontrado a cadeira amarrada. Colocaram o amuleto no centro do círculo de velas e começaram a recitar as palavras da carta. A casa começou a tremer violentamente e uma onda de energia negra envolveu o grupo. Os gritos e sussurros aumentaram em intensidade e a sensação de que algo estava prestes a acontecer era avassaladora. Finalmente a casa entrou em um silêncio absoluto. As portas se abriram e a energia opressiva desapareceu. O grupo, exausto e aterrorizado, conseguiu escapar da casa. Ao olharem para trás, viram que a casa parecia estar em ruínas ainda mais profundas, como se o próprio pacto tivesse sido destruído. Nos dias seguintes, o grupo tentou processar o que havia acontecido, mas as imagens e os sons da Casa do Sombra continuaram a assombrá-los. A mansão foi finalmente abandonada e deixada em paz, mas o mistério e o terror associados a ela continuam a ecoar na memória daqueles que ousaram explorar seus segredos. A Casa do Sombra permanece como um lembrete sombrio de que alguns pactos são tão antigos e poderosos que podem consumir tudo ao seu redor. E que algumas histórias de terror são mais do que lendas, são advertências de que o mal pode estar mais próximo do que imaginamos. Se você gostou dessas histórias de terror intensas e deseja ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo relatos assustadores e emocionantes diretamente para você. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização e compartilhe o vídeo com amigos que também adoram uma boa dose de suspense e mistério. Obrigado por assistir e até a próxima história aterrorizante.